capítulo de número 2, o versículo 1 em diante. Aleluia, como é noite do Espírito Santo, vamos falar do Espírito Santo, né? Daqui a pouquinho nós vamos orar, buscar o Espírito Santo em nome do Senhor. E eu tenho certeza que Deus já está derramando do seu poder, já está derramando da sua unção desde o início do culto, desde as ministrações que nós ouvimos. O Espírito Santo já tem atuado, já está atuando, já está trabalhando em nossas vidas. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, a palavra de Deus diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém, Jesus. Vamos, grifa aí na sua Bíblia o versículo: Senhor, cresça. Pai querido, que eu venha ser apenas, Pai, a ferramenta que o Senhor vai usar, Senhor, nesta noite. Meu Deus, Tu tens a liberdade para agir, Tu tens a liberdade, Senhor, para operar, para derramar, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre nós, Pai querido. Meu Deus e meu Pai querido, Pai, se houver, ó Pai, algum impedimento, nós já repreendemos agora, nós já mandamos embora. Meu Deus e meu Pai, eu dou agora, Senhor, 1/1000 de segundo, para que esses espíritos batem retirada da Rio Branco, porque se não se retirarem, ó Deus, serão queimados pelo poder da Tua glória. Pai querido, fala conosco, fala com a Tua igreja, fala comigo, Senhor, fala conosco nesta noite. Pai, nós pedimos, Senhor, e nós Te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Meus queridos, é noite de Espírito Santo. Numa escola bíblica, o pastor Djalma, ele fez uma dinâmica na classe e fez uma pergunta: o que é o Espírito Santo para você? O que é? O Espírito Santo, Ele quer habitar em nosso meio, Ele quer falar conosco, Ele quer manifestar a sua glória, o poder sobre nós. Mas para que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas, para que o Espírito Santo possa operar em nossas vidas, nós precisamos deixar e dar liberdade para que o Espírito Santo venha. A palavra de Deus para nós aqui em Atos capítulo 2, né, ele narra um evento que marcou o cumprimento da promessa de Jesus e marca o início da expansão do Evangelho. Marca o início da expansão do Evangelho do Senhor Jesus. E como discípulos do Senhor que nós somos, tem discípulo do Senhor aqui? Amém. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Como discípulos do Senhor, nós recebemos poder para exercer o ministério que o Senhor Jesus confiou a nós, que o Espírito Santo confiou a nós. Nós recebemos essa virtude do Espírito. Obrigado. Nós recebemos essa virtude do Espírito Santo como ministros do Evangelho, como pregoeiros da palavra de Deus. Pregar a palavra não é só para os pastores, para os obreiros. Pregar a palavra de Deus não é só para os diáconos, só para a Uniora, só para os líderes de departamento, líderes de grupos missionários. O pregar a palavra é para todos nós. O anunciar o Evangelho do Senhor é para todos nós, é para todos aqueles que são cheios, para todos aqueles que têm o Espírito
Santo. A palavra de Deus diz para nós: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que eu pedi para que você grifasse aí na sua Bíblia a palavrinha no mesmo lugar? No mesmo lugar. Irmãos, e com todo respeito eu vou falar isso. O Espírito Santo está aonde nós o buscamos. A palavra de Deus diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não estava um em um canto, um outro em outro canto, um outro em outro canto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se o som do céu. De repente veio o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam assentados. Então, para nós recebermos o Espírito Santo, nós precisamos estar no mesmo lugar, na mesma visão. Na mesma visão. O Espírito Santo, ele não vai habitar em nossas vidas se nós estivermos com visões diferentes. Se nós não estivermos com a mesma visão, o mesmo foco. E o nosso foco aqui é buscar o Espírito Santo. Essa igreja é uma igreja que ora, uma igreja que busca o Espírito Santo. Muitos lugares por aí estão deixando de lado a busca do Espírito Santo. Muitos lugares por aí estão deixando de lado os cultos de orações. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa pastora, que não nega a oração, que não nega o culto da oração, a escola bíblica, o buscar o Espírito Santo. Todos nós necessitamos um objetivo. Nós temos que estar na mesma visão missionária, com a visão do nosso pastor, que é o nosso líder aqui local. Temos que estar, nós pastores, os pastores vão concordar comigo, que temos que estar na mesma visão que o nosso superintendente, o nosso presidente estadual, pastor Toninho, nosso presidente, pastor Mário de Oliveira. Temos que estar na mesma visão. E o Espírito Santo, ele age na vida daqueles que estão ligados na mesma visão. O Espírito Santo, ele age na vida daqueles que têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. E qual é o objetivo dessa igreja? É ir e pregar o Evangelho, é anunciar para buscar a sua igreja. Nós precisamos estar ligados na mesma visão. Não podemos estar com visões diferentes. Como nós queremos ver Deus agir na nossa vida, como nós queremos receber o Espírito Santo veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu creio que o Espírito Santo pode se manifestar aqui nessa noite, porque nós estamos na mesma visão, estamos no mesmo foco, estamos no mesmo objetivo, que é buscarmos mais de Deus, que é queremos mais do Senhor Jesus. Meus irmãos, a manifestação do Espírito Santo diz, que, aleluia, Jesus, o Espírito Santo habita em nosso meio. Deixa eu pegar aqui na minha anotaçãozinha aqui. Glória a Deus. O Evangelho, meus irmãos, aconteceu no dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste era uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa. Então, eles estavam reunidos para que o Pentecoste viesse sobre a vida deles. E eu não vou entrar nesse mérito da história do Pentecoste, porque senão vai virar um estudo bíblico, e eu vou deixar o estudo bíblico para o pastor Djalma, para o pastor Bruno. Meus irmãos, mas nós precisamos estar ligados no Senhor Jesus, juntos em Jerusalém, agora dando
aguardando a promessa do Senhor. Nós temos que estar juntos aguardando, nós estamos juntos aguardando a promessa do Senhor. Quem está aguardando a promessa do Senhor na sua vida? Nós estamos juntos aguardando as promessas do Senhor, a promessa do Espírito Santo que virá sobre nós, virá sobre a sua igreja, virá o derramamento do Espírito Santo sobre nós, se nós o buscarmos constantemente, nós buscarmos com toda a força da nossa alma, aleluia. Um som que desceu do céu. A palavra de Deus diz assim, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentada. Oh, meu irmão, vai acontecer algo extraordinário se todos nós buscarmos o Espírito Santo, se todos nós anseiarmos em sermos cheios do Espírito Santo, em sermos cheios da presença de Deus, em sermos cheios da unção de Deus. Vai acontecer algo extraordinário na nossa vida, vai acontecer algo extraordinário na vida desta igreja, na nossa vida, se nós buscarmos ao Senhor em unidade. Um barulho do céu, como de um vento muito forte e impetuoso, encheu toda a casa. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo vai nos encher, vai nos encher. Se você entrou abatido, se você entrou desanimado, você vai sair daqui nesta noite cheio do poder, cheio da unção de Deus. Você vai sair daqui nesta noite revestido do poder, revestido do Espírito Santo. Aleluia! Eu creio nisso, meus irmãos. A palavra de Deus também nos fala no versículo 3 e no versículo 4: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O Senhor, Ele quer batizar a cada um de nós com línguas repartidas de fogo do Espírito. O Senhor, Ele quer dar dons do seu Espírito, Ele quer derramar dons sobre a nossa vida. Mas como que nós vamos receber os dons do Espírito Santo se nós não buscamos? Veja só você que tudo envolve a busca, tudo envolve em buscarmos o Espírito Santo. Você não vai ser cheio do Espírito Santo se você ficar de braço cruzado, de boca fechada. Você não vai receber o Espírito Santo se você ficar olhando para A ou B ou C. Você vai receber o Espírito Santo se você permanecer ligado na videira que é Cristo. Pastor, mas eu não falo em línguas ainda. Você vai falar, se você tem esse desejo. Daqui a pouco nós vamos orar, buscando o Espírito Santo, buscando revestimento do Espírito Santo. E eu creio que nesta noite Deus preparou para dar algo extraordinário para a tua vida. Eu creio que nesta noite, se você buscar ao Senhor com toda a força do teu coração, com toda a singeleza do teu coração, se você se render aos pés do Senhor, se você se jogar nos braços do Senhor, com toda a tua fé, com toda a tua confiança e crer, você vai ser batizado no Espírito Santo nessa noite. Ele não é desordeiro, ele age conforme Deus. Ele age em unidade com o Pai e o Filho. O Espírito Santo, ele não é independente, uma pessoa independente. Ele age em conformidade, em unidade com o Pai, com o Filho, com Deus, com Jesus. E nós precisamos, meus irmãos, andar em unidade. Andar em unidade, estarmos na mesma visão. Estarmos no mesmo propósito.
estar fora do propósito, meu querido. Não queira estar fora do propósito, mas queira estar dentro do propósito. E começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo quer batizar você. O Espírito Santo quer renovar você. Quantas pessoas já não falam mais em línguas? A nossa irmã Cris ministrou aqui. Quantas pessoas não buscam mais o Espírito Santo? Estão preocupadas com tantas coisas. Estão preocupadas. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui nesta noite que estão pensando no dia de amanhã. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão pensando no cachorro-quente que vão comer daqui a pouco. Se quiser, pode convidar os pastores. Irmãos, o nosso pensamento deve estar ligado no Senhor. Quando você entrar para o santuário, quando você entrar na casa do Senhor, esqueça as outras coisas, esqueça as demais coisas e busque ao Senhor. Mateus 6,33, buscai ao Senhor em primeiro lugar, deixe as outras coisas para depois. Quando você entrar na casa do Senhor, fala: Senhor, eu entrei aqui e eu quero ser revestido, eu quero ser cheio, eu quero transbordar o teu Espírito, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ser renovado no Espírito Santo, eu quero mais do Espírito Santo na minha vida. Mas muitas pessoas, muitos de nós, estamos preocupados com as outras coisas. Estamos preocupados com os nossos afazeres depois. O depois, o amanhã não nos pertence. Vamos viver o hoje, vamos viver o agora. E o momento de buscarmos o Espírito Santo, o momento de nós nos unirmos em oração, em clamor. Esquecer um pouquinho do eu. Esquecer um pouquinho das minhas próprias vontades carnais. Esquecer um pouquinho dos meus sonhos, dos meus projetos e viver para o Senhor, viver para o nosso Deus. Pastor, mas eu não posso orar pelos meus projetos, eu não posso buscar pelos meus projetos, sim. Mas tem pessoas que se preocupam demais com os bens materiais, tem pessoas que se preocupam demais com as demais coisas e se esquecem do Espírito Santo. E se esquecem do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele espera que nós demos liberdade. Ele espera nós darmos liberdade para Ele entrar em nossa vida e fazer o extraordinário em nós. Você já pensou se eu te convidasse para ir na minha casa e deixasse você sentado lá no sofá? Ó, senta aqui e eu vou fazer as outras coisas. Eu vou me preocupar em outras coisas. E você está lá. E você está lá, vai chegar uma hora que você vai embora. Porque eu não te dei atenção. Eu te convidei para ir na minha casa, mas eu não te dei aquela devida atenção. Eu deixei você lá brincando com o meu cachorrinho. Deixei você lá e fui fazer as outras coisas. Muitas pessoas fazem assim com o Espírito Santo. Convidam o Espírito Santo para entrar. Convidam o Espírito Santo para vir. Convidam o Espírito Santo para buscar o Espírito Santo. Mas se esquecem. Se esquecem. Aí na hora do aperto, lembra. Na hora que está tudo apertado, lembra do Espírito Santo. Na hora que está tudo apertado, lembra de orar. Lembra de buscar. Lembra até o endereço da igreja. Lembra até o telefone do pastor, o WhatsApp do
pastor, da pastora. Mas quando está tudo bem, não lembra mais, não busca mais. Buscar ao Senhor constantemente, não apenas em alguns momentos, não apenas em algumas horas, nas situações, mas aquele que quer ser cheio do Espírito Santo, ele tem sede da palavra. Aquele que quer ser cheio do Espírito Santo, ele participa das vigílias, ele participa do culto de oração, ele participa da reunião de oração, ele participa do seminário de oração, ele participa em tudo que envolve a oração, porque ele quer buscar, porque ele quer ser cheio, porque ele quer ser revestido do Espírito Santo. Com toda a força do teu coração, ora mesmo, busca mesmo. Mas se eu levantar minha voz, o irmão do lado vai ouvir, o irmãozinho do lado vai ouvir. Ei, não, meu irmão, se ele está buscando ao Senhor Jesus, ele também vai buscar. Não se importe com quem está do seu lado, à sua esquerda, à sua direita. Não, o importante é que se você quer buscar o Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, então você é que tem que buscar. Esqueça a pessoa que está do seu lado, esqueça, é meu marido, é meu filho, esqueça se ele não quer buscar, você quer, então busque ao Senhor você. Se lança na presença de Deus, se joga na presença de Deus. Pessoas parecem que têm medo de orar, tem medo de se lançar na presença de Deus, tem medo de se jogar diante do Senhor. Não, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser ousado na sua oração, você tem que ser ousada na sua oração. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos vocês, todos nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Todos nós vamos ser revestidos do Espírito Santo numa noite como esta, noite do Espírito Santo, onde nós falamos do Espírito Santo, onde nós contamos louvores que falam do Espírito Santo. Se você ainda não sentiu, meu irmão, não sei porquê, mas você tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele está pronto a ouvir o teu clamor. É só você buscar ao Senhor. O Espírito Santo, ele está com seus ouvidos atentos. Não pensa você, pastor, eu estou orando, mas parece que Deus não está me ouvindo. Ele é o teu guia, Ele é o teu consolador, Ele é aquele que está contigo. O Espírito Santo é Ele que intercede por nós. E eu creio nisso, que nesta noite Ele está intercedendo diante do Pai. Pai, está vendo lá o meu filho, está vendo lá a minha filha. Olha, Senhor, atende o clamor dele, atende a oração dele. Senhor, aquele pedido da tua filha, aquele pedido da tua serva, aquele pedido do teu filho, aquele pedido do teu servo, Ele está intercedendo por você. E muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo de lado, queridos. Muitas vezes nós abandonamos o Espírito Santo. Mas que nessa noite você possa ter sede da palavra, ter sede do Espírito Santo, ter sede do Senhor. Que você possa buscar mais o Senhor. A palavra de Deus diz para nós que todos foram cheios, não foram algumas pessoas. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Outra coisa, e com todo respeito, pare de ficar buscando em A, B ou C. Pare de ficar buscando em A, B ou C. Você tem um alimento sólido aqui.
Você tem um pastor, uma pastora que te orienta aqui. Você não precisa buscar alimento em A, alimento em B e C. Você tem alimento sólido aqui. Permaneça no lugar que o Senhor te chamou. Permaneça no lugar que o Senhor te chamou. Posso dar um testemunho para você? Os irmãos mais antigos lembram de quando eu saí, fui para outra igreja, quadrangular, menos no ministério, mas devido a uma situação que não veio cá. E aí nós fomos, Deus me deu o privilégio, eu fui para uma igreja em Campo Limpo, depois voltei, sabe? Só que uma coisa eu aprendi: Deus vai te abençoar no lugar em que você está. E foi aqui que Deus me abençoou. Foi aqui que eu consegui minha aposentadoria. Foi aqui que Deus me abençoou mais ainda a crescer no ministério. Foi nessa igreja. Foi através desses pastores. Muitas vezes a gente quer buscar, não, eu vou ali porque ali o profeta A está revelando isso, o profeta B, ei! Posso falar uma coisa para você? Tinha um lugar aqui em Jundiaí que revelava tudo. Fechou. A fotogénica. Era uma revelação total. Fechou. Brincadeiras à parte. Irmãos, permaneça onde você está, porque é aqui que você vai ser cheio, é aqui que você vai ser cheia, é aqui que o Espírito Santo vai te batizar, é aqui que o Espírito Santo vai agir, é aqui que a sua história vai mudar, é aqui que a sua história vai mudar, é no lugar onde Deus te chamou, é no lugar onde Deus te colocou. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, línguas repartidas como de fogo. O Senhor tem dons de língua, o Senhor tem dons para distribuir sobre as nossas vidas, o Senhor tem dons para dar para cada um de nós, só que Ele só vai dar para aquele que tem sede de busca, Ele só vai entregar dom para aquele que tem sede de buscar, para aquele que quer realmente buscar a presença de Deus, para aquele que quer realmente buscar a unção de Deus, para aquele que quer realmente ser cheio da presença, ser cheio da unção de Deus. Oh, meu querido, para nós orarmos aqui, não se apoie nos seus próprios entendimentos, não se apoie nos diplomas que você tem na sua parede. Tadinho do pastor Marcos, não tem nenhum diploma na parede. Não se apoie, não, porque eu sou autossuficiente, arruma até a gola da camisa. Não se apoie no seu próprio conhecimento, no seu autoconhecimento. Não, você deve se apoiar em Jesus, você deve se apoiar no Espírito Santo, no Espírito Santo, porque é por Ele, é para Ele que nós aqui estamos, é por Ele, é para Ele que nós aqui estamos, e é por Ele, e é para Ele que nós vamos nos colocar de pé, e vamos orar, e vamos clamar ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, algumas pessoas entenderam. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Nós vamos orar. E que você possa buscar o Espírito Santo com toda a força da tua alma, meu irmão. Com toda a força do teu coração. Pastor, o que tem a ver isso com o culto de missões? O missionário que sai para pregar, se ele não tiver a unção do Espírito Santo, nada vai acontecer. Se nós não tivermos o Espírito Santo conosco, nós não somos nada, meu irmão. Nós não somos nada. Aleluia.